Então, por exemplo, Sim. você está lá com a cadeira profissional hoje com o Assina PDF. Eu estou lá com a cadeira profissional com a área de tecnologia da informação. Sim. Tem ali a cadeira do advogado, tem ali a cadeira do dentista. Então, a gente privilegia, ou seja, a gente bloqueia a cadeira para que ele possa fazer negócios com aquele Mas profissional. isso é voltado para a cidade ou para o grupo. Então, dentro de um grupo, eu posso ter um dentista. Isso, é isso. voltado Perfeito. para o grupo. Entendi. Aqui na cidade de Cambé poderia ter 2 grupos, 3 grupos, cada grupo separado, com a sua reunião separada, mas todos os membros podem fazer negócios entre si. O propósito é fortalecer o grupo. O propósito é fortalecer o grupo. Legal. Porque assim, por exemplo, eu tenho dentro de um grupo um posto de gasolina, então todo mundo vai abastecer nesse posto de gasolina. Não tem obrigatoriedade. A gente sempre Sim. fala, não tem obrigatoriedade. Mas, tal qual um organismo, nós precisamos fortalecer o nosso grupo, entendeu? Esse pensamento de fortalecer, desde quando a pessoa entra, a gente tem uma preocupação que ela performa, para ela performar. E lá tem toda uma universidade que faz a gente ensinar as pessoas, e óbvio, a pessoa tem que querer performar. Então, ela pode dar referências, por exemplo, vocês deram uma referência para a nossa empresa, de uma empresa que estava precisando de colocar cabeamento de rede. Nós fomos lá, fizemos todo o trabalho para eles e depois fechamos um contrato com essa empresa. Nós demos uma referência de uma outra empresa para vocês foram lá, fizeram o trabalho de vocês. Então, eu penso todo dia, se alguém falar, eu estou com um problema de internet, o que eu faço? Eu já mando uma referência. Exatamente. Eu estou lá visitando um cliente que ele é do escritório de contabilidade. Eu já falo assim, cara, você tem algum software aí de assinatura de PDF? Quando eu vou trabalhando, despertar o interesse para jogar uma referência para você. Muitas vezes o cara se torna tão giver que ele para de vender os negócios dele para poder vender os negócios do parceiro. Por quê? Porque ele sabe que lá, se o grupo tiver 20 pessoas, se o grupo tiver 30 pessoas, vão ser 20 ou 30 pessoas vendendo seu produto, entendeu? Legal, bacana. É basicamente assim, o seu cliente também precisa do meu produto. Aí que você tocou no negócio. E aí que tá o detalhe ali que a gente vai conseguir conectar o seu cliente comigo, né? Imagine o meu cliente com você. Esse exponencial. Vamos imaginar o seguinte, que você tenha 10 clientes na tua rede. E você tem aí orçamentos enormes aí. Estou falando de uma empresa, tem vários orçamentos passando por isso. E você é um cara giver. Então, toda vez que você toca no assunto, por um exemplo, eu tenho lá um escritório de contabilidade e esse cara está abrindo uma empresa e eu sou um cara giver, eu vou falar assim, viu, você tem alguém de tecnologia para te ajudar? Entendi. Aí o cara fala assim, não, puxa, que legal, bacana, cara, eu estava pensando nisso. Não, eu tenho esse cara aqui, fala com o Carlos Salles. Vou te indicar esse Você já colocou a internet na tua empresa lá? Não, eu não coloquei ainda, eu estava pensando nisso. Não, então toma aqui o cartão do Pedro. Mas nós vamos, além de toma aqui o cartão, nós vamos fazer assim, então espera um pouquinho. Pedro, tem condições de atender o cara lá na rua? Qual que é o endereço? Na rua tal, fazer isso. Opa, o Pedro tem. Posso passar o Pedro para você? Pode, mas só que você vai falar com o Pedro agora, beleza? Eu vou mandar o contato para ele, mas não deixa de falar com ele. Então a gente vai naquela, não é forçar uma venda, mas naquele esforço de que você vai pegar esse cliente, entendeu? Para atender ele e dar o seu melhor. Bacana, legal, Carlos. E é assim, a partir daí, né? Lógico, não é necessário ser um membro do BNI para você fazer esse network, mas o ser membro do BNI facilita e direciona pessoas com o mesmo propósito de fazer isso. Né? É que nós fazemos isso toda semana. Claro, maravilhoso. Assim, a gente tem uma reunião toda semana. Vocês se reúnem com esse propósito, né, de fortalecer quem está no grupo. É isso. Exatamente. A gente se reúne toda semana, a gente vê quem está com dificuldade para poder ajudar. A gente pede referências lá e os nossos membros também pedem referência. Às vezes, por exemplo, o cara vai lá e pede referência. Peço a referência do nome fulano de tal, da empresa tal, que eu preciso passar um orçamento para a pessoa. E aí acontece o quê? Alguém tem o contato ali no celular. E o cara fala, tá na mão. Peraí, tem aqui. Tem aqui, o cara é meu amigo. O cara joga golfe comigo, o cara joga tênis comigo, o cara tá na minha igreja. E aí o que você faz? Para não ser muito
invasivo, né? Para você não passar algumas fronteiras, né? Você vai lá e fala assim, ó, fulano de tal, tem um amigo meu que ele presta serviço, ele pediu a referência, posso passar teu contato? Como você tem uma credibilidade com essa pessoa que você fez? Você abriu a porta para outra. Legal. Tá? Maravilhoso, Carlos. E hoje, né, você é empreendedor da área de tecnologia. O que você espera para os próximos anos? Olha que interessante. Eu espero que a gente consiga ajudar os empresários a passar por essa ponte. Porque não vai ser fácil o empresário ficar no mundo analógico. Não vai ser fácil o empresário não entender esse turbilhão de coisas que está vindo por aí. Então, nós esperamos, com a nossa experiência, e aí alinhado com a de vocês também, que a gente possa fazer com que ele entenda que um profissional de tecnologia dentro da empresa dele passa a não ser mais custo, passa a ser aí um investimento para que ele possa passar por essa ponte de tecnologia. Porque hardware e software já se investiram muito. Agora, o que eu vou escolher para trazer para a minha empresa para maximizar meus lucros e reduzir meu custo? Qual seria o software correto? Qual seria o hardware correto, né? Para atender de fato o meu cliente B2B, né? E também proporcionar para eles vantagens por estar utilizando a tecnologia. Isso define, né? Para ele ter uma boa tomada de decisão, porque muitos empresários hoje estão tomando a decisão no escuro e muitas vezes no achismo. E aí o empirismo hoje não dá mais, né? Não dá mais, realmente. Não dá mais. Se você vai ver empresas grandes, médias e pequenas fecharem porque tomada de decisão da forma errada. Entendi. Às vezes a gente vê, por exemplo, empresas falar assim, poxa, não, eu vou utilizar esse sistema. Passa 6 meses já está usando outro. 6 meses já está usando outro de novo, né? Talvez falta ali ele ter um consultor, né? Ter o Carlos Salles ali do lado dele para falar assim, não, vem aqui que eu vou te ajudar. Exatamente. Né? Carlos, e além da parte de atendimento de tecnologia, conta para nós ali, o que o Carlos Salles faz para fortalecer-se como empresário? Qual que é uma rotina? Qual que é algo que você gostaria de compartilhar que vai além só, né, de falar assim, sou da Usina TI? Tem alguma outra atividade que você faz? Não só voltado a negócios, mas também a pessoa Carlos Salles. Olha, Pedro, chega uma época na nossa vida que a gente precisa fortalecer várias áreas do nosso ser, né? Se você não tiver uma religião, você não aguenta, porque a fé é uma das coisas que nos ajuda bastante, entendeu? Então, Sim. Contato com Deus. Se você não tiver organizado com a sua parte financeira, entendendo como você se manter ali, é uma das coisas que você precisa fortalecer. A parte da saúde, né? De você entender que se você parar a sua máquina, aí você não adianta nada a tecnologia, que ela não vai, nada, não vai mais fazer. nada, né? Então, a parte familiar, que é uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, olha, eu vou para minha casa, ontem estava falando isso com a minha esposa, vamos para casa nos plugar, nos conectar, para que amanhã a gente possa dar o nosso melhor, porque... Carregar as energias. Carregar as energias, né? Então, ir embora para casa e ali ser feliz, ali não deixar com que nada venha a afetar o nosso eu, como se fosse um celular que você pluga na carga à noite, entendeu? Ir para casa... eu tenho, desde quando eu montei um relacionamento com a minha esposa maravilhosa que eu tenho, é uma das coisas que família para mim é tudo, né? E ler. Hoje eu escolho muitos livros e leio muitos livros para que isso possa me nutrir. Depois que eu fiz um treinamento com o pessoal, eu não sei se cabe também aqui, eu fiz coach, tá? Hoje poderia clinicar, mas eu estou usando isso com o meu dia a dia para manter relacionamentos com as pessoas. Depois que eu fiz esse treinamento de coach lá na SBC, eu vi muito, Pedro, que você não precisa fazer muitos treinamentos aí. Leia bons livros. Livros recomendados. Você não precisa ler o livro inteiro também, Pedro. Leia partes do livro. Então, e outra, faça da tua forma. Faça da tua forma. Se eu não consigo ler uma página, leia um parágrafo.
Comece Certo. a fazer isso que você vai ver como que o mundo é maior do que a sua cabeça imagina.